Muito boa noite, eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra aqui do canal República 1411. Estou recebendo hoje uma amiga minha, que também é da mesma área que eu trabalho como psicóloga, psicoterapeuta e rolfista, Ana Gilioli. E a gente veio trocar uma ideia sobre justamente essa questão de como a gente tem se adaptado na profissão nesses tempos de confinamento e como a gente tem realizado as nossas práticas. E também conversar, claro, obviamente, sobre isso tudo que a gente está vivendo. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Ale. Muito gostoso estar aqui com você, justamente porque você é um amigo, uma pessoa assim querida e interessante, né? Gostoso conversar com você. Ana, você quer apresentar o seu trabalho, falar da sua prática, da sua formação, o que você tem, como que você tem trabalhado nesse período? Vamos ter uma ideia assim, quem é Ana Gilioli? Vamos ter uma ideia quem é Ana Gilioli. Então, é o seguinte, meu caminho faz umas curvas, né? Mas eu vou centrar em quem eu sou hoje, né? Então, eu tenho uma formação básica de psicóloga e passei rapidamente pelo cinema, fotografia e fiz várias formações em terapias corporais. Estudei reeducação do movimento, cadeias musculares, reorganização neurofuncional, pratiquei durante muito tempo Tai Chi Chuan, fiz uma formação, pratiquei muito tempo também yoga e fiz uma formação como instrutora de yoga e também tenho uma formação como rolfista, que foi a minha última formação, que acabou levando o meu legado inteiro, né? Então eu me apresento como rolfista, mas tem uma fundamentação, tem uma base, fundamento é exagero, mas tem uma experiência anterior que está incluída nesse trabalho que eu venho realizando nos últimos anos. Foi se somando, né? Sim. Ana, não é todo mundo que está acostumado com esse termo rolfing, né? As pessoas falam, nossa, o que é rolfista? De onde vem essa palavra? Que palavra que é essa? Vamos falar um pouco sobre o rolfing? O pessoal pergunta se é golfista, né? Eles falam golfe? Mas é interessante, porque hoje em dia, rolfing vem do nome da Ida Rolf, que é quem criou a técnica nos anos 50, nos Estados Unidos, veio naquela turminha do pós-guerra em Esalen, os humanistas. Esses dias eu lembrei do Alan Watts, né, que era o que trabalhava Tai Chi Chuan, né, tem vários psicólogos e pensadores da época, técnicas corporais, o Schultz, tem um monte de gente que vem ali desse núcleo americano aí do pós-guerra. E a Ida Rolf, da onde vem o nome Rolfing, ela teve, quando menina, ela tomou um coice de cavalo no peito, que deixou para ela engoliu esse coice, né, pelo que contam, e ela era uma bioquímica, PhD em química, e o que para a época era uma coisa bem moderna, né, para uma mulher, e também praticante de yoga e instrutora de yoga. E ela, observando os alunos, ela começou a ver diferenças entre alunos, né, como é que cada um reagia à prática. E entrou para estudar, então, o que fazia que umas pessoas repuxam de um jeito, outras repuxam do outro, uma é mais livre, uma é mais apertada, uma consegue, outra não consegue, e chegou no que hoje está na moda, né, que é a fáscia, tecido conjuntivo. Hoje em dia se fala muito da fáscia, tem várias formações, cursos, discussões. Durante muito tempo a medicina desconsiderou a fáscia, né? Então demorou muito para ter atlas onde existem as fáscias, que são nada mais, nada menos que colágeno, elastina e que são as membranas que envolvem os músculos. Tecido né? Acho que para as pessoas que nunca viram, que é todo o revestimento dos músculos, é a formação dos tendões, são as bolsas viscerais, são as membranas que separam o corpo e ao mesmo tempo integram. Conectam todo ele. E é interessante assim, para as pessoas que nunca viram, não estudaram anatomia, a face é aquele tecido branco que envolve, por exemplo, quem vai a um açougue, vai comprar carne e vê aquela película, né, aquela membrana branca. Aquilo é uma fáscia de um músculo. Né? Então, o nosso corpo todo ele é revestido por essas membranas. E a gente fala afácia, né? Porque como é tudo junto,
Então, a como se fosse um fáscia grande órgão, é né? o tecido, a gente chama, o Rolfing ele chama Rolfing integração estrutural. Então, o trabalho é integrar o corpo através desse tecido que liga o corpo inteiro e que é o grande barato que eu acho desse tecido, ele é a integração, ele é a transmissão de força. Então, são as fibras que atravessam o músculo que fazem com que a força chegue do lado A ao lado B e assim monte essa barraca chamada corpo vivo. Maravilha. E Ana, como que foi essa transição do trabalho psi, né, a tua formação é como psicóloga, e de repente para o trabalho corporal, que muitas pessoas têm dificuldade, devem pensar assim, você abandonou a profissão, você deixou de ser psicóloga, e na verdade não, né? Essas práticas, É super interessante, porque tem uma coisa que... por que eu fiquei, né, no Rolfing diante de tanta coisa do meu caminho? Porque a gente trabalha justamente a integração e a gente não sai do... O corpo, ele não se separa, né? Como é que eu posso falar de um corpo e uma mente separado? A gente não pode. Então, são acessos, né? São portas de acesso, de comunicação e de interação com quem está querendo se conhecer, ou se acessar, ou lidar com alguma dificuldade, com algum desconforto, que está pedindo ajuda para alguém para entrar em contato consigo mesmo. Então, o Rolfing, ele entra como uma porta de acesso nessa parte mais sensível, ele entra por um outro lugar. Ele vai te trabalhar uma sustentação, mas que ao mesmo tempo ela só vai fazer sentido se ela encontrar esse emocional, essa pessoa, ela tem que reverberar. Exato. E que reverberar no ser da pessoa. E esse acesso pode ser pelo corpo, as pessoas acreditam que não, mas eu lembro muito de uma paciente minha que você cuidou, que logo na primeira sessão, nas primeiras sessões, ela fala de uma questão justamente de como, acho que foi, talvez não tenha sido exatamente a primeira, que deve ter sido mais uma entrevista e tudo mais, mas da questão do choro, né? Como algumas partes do corpo, quando elas são tocadas e acessadas, e as tensões que estão colocadas ali, você começa a soltar isso, como emerge um afeto, né? E às vezes a pessoa nem imaginava que tocar no peito pudesse fazer chorar, ou mover os braços pudesse liberar alguma coisa nesse sentido, né? Tem essa mágica, vamos dizer, que acontece, né? Que não é uma mágica, é isso. Que é mais ou menos mágica, né? Porque hoje em dia, como já tem muito estudo em cima, né? Antigamente, quando a AIDA começou os estudos, era bem estrutural mesmo. Era um trabalho estrutural, estica aqui, separa aqui, une ali, quando vê o negócio integra, mas estruturalmente. Mas a gente sabe hoje em dia que a fáscia, ela é a morada emocional, né? Ela é como uma geleia, a gente brinca, né? Uma gelatina assim, pronta para tomar uma forma. E é o impacto emocional que dá essa forma. E ela também, a gente vai registrando nesse tecido a nossa história. E como é um tecido vivo, né, na medida em que você acessa justamente aonde o negócio não se mexe, aonde está parado, aonde o nó pegou, aonde o tecido, a gente fala que cola, né? A gente não fala colar, a gente fala... Adere, né? Não é aderência, peraí que é uma palavra super serrosa toda hora essa palavra. É como se assim, aqui você tivesse dois músculos que deslizam, né? Quando eu dobro a perna, quando eu estico a perna, não vou entrar na questão de agonista e antagonista, mas aderência, né? Você cola. Então, eu quero ir para cima, eu tenho que levar tudo e faço a força, eu quero ir para baixo, eu faço a força. Quando você tenta fazer isso aqui, né? Que significa que entrou líquido aqui no meio, que você sugere que a densidade mude, né? Você começa a dar uma fluência. O que está parado ali, muitas vezes, é um registro emocional. Algum registro traumático também. Um registro traumático. Então, eu preciso... Agora, então, do trabalho do golfista, eu não vou forçar isso aqui. Eu não vou ficar empurrando. Eu vou esperar, né? Eu espero a pessoa falar, pode.
né? E daí ela vai entrar em contato com a emoção dela não é emoção, na verdade, são lembranças, né? Uhum. Você mexe nesse registro de lembrança. Isso é muito interessante. Sem saber, né? porque ela, agora eu lembrei, uhum. né? Você vai para um lugar que você não esperava. A nossa história, ela inscreve no nosso corpo, né? Isso que é interessante, né? E vai deixando essas marcas e que tocar nessas partes, movimentar essas partes, podem fazer com que isso aflore, né? Esse registro dessa memória física fica ali e você reexperimenta aquela vivência a partir Isso que você falou é interessante, porque fica ali, né? Fica ali, não, ele é ali. Ele é. Então, ele faz parte do que ele é ali. Então, e isso vai trazendo também os nossos padrões, como é que eu vou me comportando dentro desse mundo, né? Uhum. É bem interessante, sabe? É bem interessante esse lugar, essa porta de entrada, que é o grande segredo agora para esse lugar. Eu vou esperar você levar a gente lá para a temática da pandemia, mas que é uma entrada sensorial, né? Diferente do que a gente está muito acostumado em consultório, que é mental. Intelectual, né? Uhum. Então, E aí o trabalho que eu não abandono, né, de terapeuta, de psicoterapeuta, como é que a gente costura isso? Uhum. Como é que a gente conduz o paciente a se apropriar da experiência, né? A falar, eu vivi isso. Aí entra a questão fenomenológica, né? Eu vivo isso, eu vivi e como eu vou lidar com essa minha experiência vivenciada, né? Então é por aí o lugar. E acho que para dar um exemplo para algumas pessoas, né, que estão nos ouvindo, de um problema que é muito comum e que com certeza, né, tá aí nessa fronteira entre o teu trabalho, o nosso trabalho, aliás, né, e também o seu como nessa dupla ação sua, né, como psicoterapeuta e como terapeuta corporal, que é a fibromialgia, né? Acho que as pessoas devem já ter ouvido falar e estão acostumadas com isso, que é a doença da dor generalizada, dessa questão que claramente tem um fundo emocional, né, um componente aí por vezes traumático ou por vezes de uma vida muito difícil e que vai instaurando no corpo da pessoa que tem fibromialgia essa dor crônica, essa tensão que se revela no tônus da pessoa ali, né? A pessoa está parada e está dolorida, né, o tempo todo, assim. E imagino que isso deva ser sua rotina, né, Ana, trabalhar também com... Tem estudos em relação à fibromialgia e o Wolfing, porque embora seja uma coisa que não é uma coisa que você faz e acaba, mas ele realmente traz um conforto grande, porque você vai lidar justamente com esse lugar que está... É como se tivesse inteira inflamada a pessoa, né? Exatamente. Então, é uma coisa de você acolher essa camadinha um pouco mais de dentro, né? A gente chama de roupa de dentro, sabe? Você vai lá e aquece lá dentro um pouquinho. E tem uma questão que a sua prática do Rolf, ou talvez, não sei se exatamente só a sua, ou todas elas têm um tempo definido, né? Eu lembro dessa questão das 12... Originalmente, como a Aida Rolf, ela trabalhou, ela tinha essa coisa da estrutura, ela criou uma que a gente chama de receita, que se dá em 10 sessões. Então, em 10 sessões, a gente realmente cobriu o que a gente chama de território anatômico. E já dá uma boa girada nesse espiral. Agora, às vezes vale a pena engordar um pouquinho esse tema, sabe? Para a pessoa poder se apropriar ou mastigar um pouquinho alguns lugares. Então, a princípio, oficialmente, tem esse lugar das 10 sessões, mas isso realmente vai de um espaço, uma disponibilidade interna, financeira, e do que a pessoa está buscando. E então, a gente tem essa rodada, mas ela pode ser uma rodada um pouco mais elástica, né? Se a pessoa estiver interessada. E como que você está fazendo, né, com essa questão da pandemia, justamente? Porque o Rolf você precisa tocar no corpo da pessoa, né? Eu vou te como contar vocês se adaptaram? que essa pandemia deu um susto na gente, viu? Porque, e agora? Porque realmente, tudo que a gente não pode, porque tem muita manobra de pescoço, às vezes tem regiões internas de boca, isso mais para o final do processo, né? E a gente chama de processo de Wolff.
primeiro momento, todo mundo parou. E daí, o que aconteceu com a Associação Brasileira de Rolfing, que é a nossa associação, né? A gente se uniu e fizemos um estudo grande ali para adaptar para um atendimento online. Uhum. Então, como que a gente faz um trabalho corporal online? Exato. Né? E aí ficou esse mistério todo. E a gente tem princípios, né, do trabalho e todos que fazem com que permitem que a gente acesse esse tecido através de uma condução de uma outra forma, acessando áreas diferentes do nosso sistema nervoso. Então, por Perdão, exemplo... cortou a palavra que você estava explicando isso. Você falou, nós temos... Aí deu uma cortada, parecia que você falou estudos, mas não foi isso que você falou. Tem estudos. Estudos. Né? Então foi isso mesmo. Estudos, desculpa. Então foi que isso mesmo. Tem muito estudo hoje em dia sobre fáscia, né? E a gente, então, tem formas de acessar o tal do tecido conjuntivo. Claro que eu estou treinando a minha mão há décadas, né? E que eu tenho uma capacidade de escuta com a mão muito grande. Mas a gente também desenvolve, durante esse processo, uma capacidade de observação muito grande do comportamento, é uma palavra fácil, mas difícil, mas do gestual, da respiração, da orientação espacial, como é que essa pessoa está no espaço, como é que essa pessoa respira, como é que essa pessoa se acomoda. Então, a gente tem respostas autônomas, né? A gente trabalha muito com o sistema nervoso autônomo. Então, como que a gente pode ajudar uma outra pessoa num trabalho online, né? Que é estar sintonizando esse suporte, né? Essa possibilidade dele estar nele mesmo. Então, a gente vai pela via sensorial, encontrando essa capacidade de conexão do terapeuta com o paciente numa outra frequência e com outros comandos, onde eu possa estar percebendo, junto com uma pessoa, como ela se apropria. Então, o trabalho todo é conduzir o paciente a encontrar a própria percepção. Então, você está junto com ele, ajudando ele a se perceber. Então, é complexo, cansativo. Sim. Né? Cansativo porque você tem que traduzir o conhecimento para o sensorial, encontrar o outro pelo sensorial e imaginar que ele vai traduzir para uma apropriação dele. Mas é possível. Tá. Não, mas deve ser bem difícil mesmo, porque as pessoas devem pensar assim, eu acho que eu não vou, mas tem como fazer uma prática corporal durante a pandemia? E, na verdade, tem, só que tem todos esses outros cuidados, essas dinâmicas que complexificam a coisa, né? E o que você viu, Ana, surgir, assim, porque no meu consultório eu não atendo práticas corporais, eu faço psicoterapia e psiquiatria, né? E em relação a essa questão de como nós estamos vivendo, acompanhando isso, acho que teve várias fases, né? Até você estava comentando antes da gente começar a gravar aqui, dessas ondas que a gente vai sentindo, então de um certo entusiasmo, algum otimismo, depois a gente incorre numa aflição, numa ansiedade, num certo temor e tal, tédio, quer dizer, tem um monte de afetos aí que estão se sobrepondo, né? E com uma rapidez muito grande, assim. Você tem notado isso no teu trabalho como terapeuta corporal? Também a pandemia mudou alguma coisa na dinâmica do conhecimento do corpo, do modo como a pessoa se porta? Porque isso é uma coisa que eu tenho conversado até com alguns pacientes meus, algumas pacientes minhas, e é muito interessante como isso vai ficando claro para as pessoas. Ela fala assim, como eu estou confinada aqui num ambiente, eu não tive mais como me furtar de mim mesmo, assim, não tive mais como fugir e tentar encontrar subterfúgios, escusas, escapatórias. Então, tive que olhar para mim. Sinuca de bico. Exatamente. O que é maravilhoso, por um lado, porque a pandemia nos colocou de volta para nós mesmos, nos devolveu a nós mesmos, né? Fala assim, o mundo não está mais aí para você se esconder de você. Fica com você e se vira. O que é muito interessante, né? Porque isso vai gerando todo tipo de situação. E
E como que está isso no corpo das pessoas? Você notou alguma coisa? Tem aparecido alguma coisa diferente? Tem já algum registro nesse sentido? As pessoas falando claramente sobre o modo como o corpo delas está O que as mudando? pessoas reclamam muito é de desconforto, né? De dor nas costas, de dor de cabeça, de dor nos ombros, às vezes na coluna. E a gente tem algumas leituras. Primeiro, se a gente sabe, né? Se a gente for pensar que nós trabalhamos basicamente com o suporte, então a gente pensa num suporte físico, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem um suporte diafragmático. Ela afeta a respiração dela porque ela não consegue encontrar outra forma de se sustentar, né? Então ela traz questões que vão atrapalhar a respiração, atrapalha porque ela não encontrou o apoio dela, o assento dela, o mundo dela. Ela precisa se sustentar por ali. Então, no trabalho antes da pandemia, você tem o acesso do corpo. A gente vai buscar sempre o suporte. E parte do suporte, uma vez que você encontrou a sua base, lá, o chão, a gente vai ter uma energia rebote. Então, a nossa questão tem muito a ver com a força da gravidade e a verticalidade. Onde eu encontro a minha verticalidade, né, que é o grande desafio, né, é a verticalidade, se eu consigo empilhar as coisas de uma forma minimamente razoável, eu vou ter um retorno dessa sustentação. Mas como é que eu fico lá em cima? Eu preciso de o que a gente chama de suporte espacial. E esse suporte espacial, que vai manter a minha dinâmica desse suporte, ele é dado pelo sensorial, pelos sentidos. Olho, nariz, ouvido, né? Fala, propriocepção, minha percepção de espaço. Opa, passou alguém ali. Opa, olha o ventinho, né? É o passarinho que voa, é o cheiro que passa. Tudo isso ajuda a gente a ficar ereto, né? A sustentar essa cabeça pesada pra caramba, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Essa loucura de botar tudo nos olhos. Muito interessante. Virou o sai império o ouvido, sai o cheiro, entendeu? E sai o movimento, sai o vento, sai o passarinho, sai tudo que está em volta de você. Então você fica fixado, o teu olho fica fixado e ao mesmo tempo ele te tira da tua coluna, ele te puxa para frente. Então você perde a tua base e você perde a sua sustentação. E você fica exausto. Muito rápido. É muito interessante essa leitura sua, Ana, porque virou isso, né? Virou o primado do olhar, né? A câmera o tempo inteiro, é o telefone o tempo inteiro, é o livro, tudo a gente está fazendo com os olhos praticamente, né? Tudo os olhos. É muito interessante. Como é que a gente retoma esse ocupar do peso, né? Como é que a gente lembra que tem peso? Que tem chão, que tem cadeira. Eu vejo assim, muitas vezes, pessoas para trabalhando na acomodar uma cama, pessoa. Como é que... Aí, por exemplo, minha professora de canto reclamando muito de dor aqui no pescoço. Eu falei, onde você está sentada? Numa poltrona que ela tem, super confortável, mas que te joga ela para o fundo, afunda ela. E aí, o que ela tem que fazer? Ela fica lá no fundo, com a cabeça lá na frente. Claro. Gente, não tem corpo que aguente. Então, são questões, assim, super simples e que nós estamos distante. A gente é muito distante de tudo que a gente... de tanto recurso que a gente tem. E aí tem uma questão interessante, que é... Isso acontece naturalmente, né? Aí você vai me ajudar também, né? A gente está falando de esses medos que aparecem, porque a gente está tomado pelo medo, né? Muito. Acho que está... Então, agora, a vida inteira a gente tem medo, né? Não é só na pandemia. Só que existe uma autorregulação, essa nossa homeostase, né? Periguinho, opa, passou, resolvi, respirei, sinal vermelho, passei sinal vermelho, multa, opa, passou, já passou.
acomoda, respira. Inúmeros imprevistos e sustos e medos que a gente lida cotidianamente o tempo inteiro. E não por isso fica louco. A gente tem uma autorregulação, um sistema de autorregulação, né? Autônoma. Só que a pandemia é um medo muito grande, é uma carga muito grande. É um manto de morte que se espalhou sobre o mundo e a gente não sabe onde ele está encostando, né? A gente sai de casa e pensa, posso encostar nisso? Será que eu vou me afetar? Uma autorregulação. Uhum. Eu preciso do outro me ajudando. Uhum. Entendeu? Então, a ajuda do outro é super importante, porque, gente, eu estou transbordando de angústia, porque meu sistema nervoso não está dando conta de autorregular. Uhum. É muito interessante você colocar esse aspecto da alteridade, né? Da presença da outra pessoa como essa que vai reafirmar o nosso lugar e vice-versa, porque a gente também reafirma o lugar da outra pessoa. E acho que exatamente essa constatação assim dessa aflição de será que eu vou conseguir me autorregular? Quem vai me afirmar? Quem vai ter esse olhar generoso para comigo? É que acho que também moveu as pessoas a criarem essas redes de solidariedade que a gente está vendo surgir mesmo durante a pandemia. Eu estou achando isso muito bonito. Muito legal. É espontâneo, é uma necessidade de resposta íntima e uma necessidade de comunhão, acho que até de verificação, né? Ou você está aí, você está vivo, você está bem, né? Por exemplo, agora a gente está podendo conversar. Eu lembro aquele dia que eu passei na frente da sua casa correndo, né? Ana, eu preciso correr, não tá nem tempo de parar aqui, vamos embora, me dá isso aqui, pega isso aqui. Mas era bem no comecinho, né? Foi bem aquela tensão, exatamente. Né? E isso faz o quê? Já 4 meses. Agora que a gente está conseguindo falar também para ver como o tempo tá, né? Sendo, pelo menos na minha prática aqui, tá passando como um furacão. Assim. Tem pessoas que nem fiz o Caetano Veloso. Você viu o Caetano Veloso falando que o tempo escorrega nos dedos? Ele fala, gente, parecia que ia ter tempo de fazer tudo. Quando eu chego, acabou o dia e não deu tempo. Exatamente. Não deu tempo. O tempo é uma outra referência, né? Nós estamos com outra referência de tempo. Exato, da gente não se lembrar mais, por exemplo, eu conversei com tua pessoa faz 3 dias ou faz 2? Foi ontem ou foi anteontem? Foi hoje de manhã ou foi ontem à tarde, né? Já fica tudo, porque o nosso cenário está sempre o mesmo, né? São as mesmas paredes, tudo igual, né? A gente não tem mais aquela sensação da mudança, de que você se deslocou, do dia que passou o pôr do sol que aconteceu, você fala, beleza, o dia passou. Fica tudo uma massa, né? Virou uma coisa disforme, né? A gente fica com muita dificuldade mesmo. É muito curioso isso. Né? Teve dias que eu falei, eu acho que eu vou começar a marcar dia que nem preso, sabe? Para lembrar que dia que eu tô. Peraí. Hoje é quinta, já. A minha outro dia falou assim, ela morreu de rir, porque eu falei, pera, hoje, sabe quando você fala assim, é dia 6 ou dia 7? Ela falou assim, é 9. Sabe uma coisa assim? Completamente, ela deu risada, ela falou aquela que tá bem no tempo, né? Porque para mim, eu tô no segunda, terça, quarta, quinta. Eu não tô no 16, 17, 18, 19. Exato. A gente perdeu essa referência do mês. A gente fica com o que mais facinho, assim, né? Ontem, né? E, mais palpável. E como que você está fazendo para você cuidar do teu corpo, dessa questão, agora que a gente não consegue sair de casa para ir para academia ou fazer exercício, ou correr, ou andar de bicicleta, ou caminhar? Como que você tem resolvido essa questão? Na sua casa? Quando começou a pandemia, que eu levei um maior susto, porque o consultório caiu, né? Eu falei, gente, a cabeça faz assim, você fala, calma, peraí, onde eu tô? Vamos devagar que tá tudo bem, Ana. Tá tudo bem. Eu lembro que eu falei com meu pai, ele falou assim, mas por que você vai ficar nervosa agora? Né? Aí eu parei, né? Falei, realmente. Eu, sinceramente, estou num lugar tão confortável em relação ao que está acontecendo por aí, né? Claro. Então, eu falei, bom, eu vou cuidar de mim, porque eu sei que quando essa brincadeira acabar, eu vou ter que estar forte. Uhum. E aí eu retomei, o que foi muito bacana, as minhas práticas que estavam abandonadas. Tai Chi Chuan e Yoga. Que ótimo. E aí eu comecei a sentir a energia voltar, Alexandre. Foi maravilhoso. O negócio fazia assim, eu falei, ai, tá me dando um barato, porque é o meu grande prazer, entendeu? Então eu retomei essas práticas e voltei a dar aula de yoga, que já fazia um tempo que as pessoas pediam, que eu não estava dando mais aula, né? Eu tinha assumido só o consultório.
E aí eu fiz isso, entendeu? Não só voltei a praticar, como retomei as aulas e estou trabalhando esses conceitos dentro da yoga sem muita explicação. E o Tai Chi Né? também? Não. O Tai Chi, às vezes em quando eu boto umas nas aulas, eu boto lá uns treinamentos de Qigong no meio. Tai Chi eu faço alguns exercícios, mas eu não consigo mais lembrar a forma da forma. Eu faço só os exercícios de energia, né? Eu estou morrendo de vontade de lembrar. Eu, às vezes falo assim, gente, eu vou pegar um vídeo, mas não dá, porque vídeo não dá, porque você vira para cá, o vídeo está aqui. Então eu faço alguns pedaços fragmentados e depois eu vou voltar. Mas a yoga tá dando, entendeu? E tá legal. E eu peguei, até te mandei o flyerzinho lá, né? Eu tô começando uma turma de principiantes, porque é interessante, as pessoas falam, elas começaram a querer começar a fazer as coisas, né? Isso é maravilhoso, exatamente por isso, porque elas estavam se esquecendo de si mesmo. E aí tem dimensões da vida delas que começam a reaparecer, até pela dor, pelo desconforto, você fala, eu não cuidei de mim. E aí isso se inaugura, que é incrível, né? Muito bom mesmo. Inclusive, nesse sentido, né, como que as pessoas fazem para te encontrar? Se elas quiserem fazer uma prática corporal com você, você tem algum site, Instagram? Qual que é o meio de comunicação? Eu tenho uma página que é o meu nome, né? Que é ana.gilioli, GILIOLI.com.br. Então Ana, não, isso daí é meu e-mail, peraí. Ana Gilioli Rolfing, tudo junto, .com. Rolfing é com R. Mas se botar no meu. Se botar Ana Gilioli, só vai ter isso. Não vai ter 1000 artigos que nem o Alê, não vai ter 1000 acontecimentos. Se botar o meu nome, que é Ana Gilioli, vai aparecer essa página. Que não, é maravilha. E a gente coloca. .com. Não, e depois eu coloco na descrição também do vídeo, o contato do jeitinho para as pessoas poderem te contactar. E que legal, Ana, que bom assim ouvir de você agora também, que você está retomando essas práticas, que você está super energizada, né? Tá legal mesmo. E é muito interessante, porque a gente pode fazer uma prática em casa, solitária, a gente vai aprendendo a técnica, não precisa de muito espaço, as pessoas ficam com essa preocupação também, onde que eu posso praticar, em que lugar eu posso praticar, o que eu posso fazer. Essa coisa de dar yoga online é a coisa mais engraçada, sabe? Porque é muito interessante, porque as pessoas gostam. Elas ganharam uma autonomia e uma permissão, né? É como se tivesse saído o olho de cima da pessoa. Claro que eu estou o tempo inteiro, como eu estou com pessoas, eu estou com 2 turmas no momento, né? Uma é bem iniciante e outra já flui. E eu estou o tempo inteiro olhando e corrigindo, né? Porque bobeou, machuca. Então, mas, primeiro elas querem ser vistas. É interessantíssimo. Sim. Eu vejo, vamos combinar, 60% de cada pessoa em relação a onde coloca o tapetinho na casa, que contra a luz, se eu vejo o pé ou vejo a cabeça. Então, como é que eu organizo? Mas funciona. Funciona quer dizer, ninguém falta. Porque, em geral, as pessoas faltam quando é local. Não atrasam, gostam, sabe? Mandam uma mensagem, adorei. Elas estão presentes na prática. Isso é muito interessante, o quanto a gente está descobrindo que esses meios virtuais permitem práticas que a gente não imaginava por ideias preconcebidas nossas mesmas, né? Acho que a gente tem essa questão, claro, da qualidade da presença ali, física, as pessoas se olhando, se tocando, se sentindo o cheiro, né? Sentindo a presença, o tamanho, os modos, assim. Isso tudo a gente está privado, né, agora, por conta da pandemia, mas isso não impossibilita muitas coisas ainda, né? Então isso é interessante também a gente pensar, bom, vamos nos reinventar, né? E você imagina, Ana, que isso vai perdurar para depois mesmo da reabertura? É interessante, porque tem alunos que falam, eu vou querer sempre fazer virtual. Tá melhor agora. É interessante isso, né? Primeiro que a gente não sabe quando isso vai terminar, mas eu acho que se estende por um tempinho. Mas depois eu acho que quando reabrir, né? Claro que se as pessoas preferirem fazer virtual, por causa de transporte, de tempo, né? Porque rola uma economia de tempo, né?
Uhum. Mas daí eu acho que aos poucos a gente propõe uma aula virtual, uma local, né? Porque é outra coisa, outra qualidade. Quando você tem um toque de correção, né? Com um dedinho você evita 30 mil palavras, você faz aqui, ó, pum, né? Então, mas aí eu não consigo prever. Claro. E Ana, você teria alguma sugestão para exercitar justamente esses outros sentidos que têm ficado atenuados na pandemia, como você falou, né? Do olfato, do tato. É difícil, né, Eu exercitar acho, isso, né? Ale, que todos esses, a dica que a gente tem para dar, né? É de vez em quando dar uma parada, sabe? Para, olha a árvore um pouco, senta na janela, encosta na cadeira, solta o peso na cadeira, percebe os pés no chão, entre em contato com o que está acontecendo com você, reconhece, tem uma coisa de reconhecer, aquela coisa assim, eu estou com medo, senta um pouquinho, olha para esse lugar, né? Atravessa isso em você, né? Acolha-se. Acolha-se, muito bom isso, né? Permita-se perceber enquanto um corpo vivo. E para isso é uma questão de alguns minutos por dia, que o negócio começa a subir, espera, senta um pouquinho, sai da tela, vai para ali para tua cadeira, fecha os olhos, tranquilizou? Conseguiu respirar? Abre os olhos, olha em volta, expande um pouquinho o olho, que as coisas, o corpo ele faz isso sozinho. Uhum. É só a gente deixar. Você falou essa questão do acolha, você me fez pensar no que você falou no começo da nossa conversa, sobre a questão do trauma, até da Ruth, que sofreu aquele coice, né, do cavalo e tudo, como esse impacto, imagina esse momento em que essa cena congela, né, o impacto ali trava, você não consegue acolher aquilo, o teu corpo fixa daquela posição, e você fica paralisado no tempo daquele modo, né, e isso vai gerando essas dores futuras, né, então, de um É um certo modo... registro muito exato. É isso E acho que o mesmo. trabalho como psicólogo e como psiquiatra também é esse, né? É localizar no momento da vida das pessoas em que aconteceu esse, vou chamar de congelamento, a gente está usando essa expressão aqui, Uhum, mas uhum. é esse momento em que a gente fica pedra, né? Trava ali. E aí, se você não acolhe, não dá vazão para aquilo voltar a relaxar, você cria essa distensão e a tensão que pode perdurar por muito tempo, né? E que pode ser, claro, física, mas eu estou falando também emocional nesse sentido, Não, né? emocionalmente também, os traumas os emocionais, eles vão para as nossas vísceras. Pá! E congela lá dentro, até você conseguir permitir que aquilo ali se reacomode, entendeu? Eu diria que é um ato de coragem, sabe? É Uhum. por isso que o outro é tão importante, né? Tem momentos em que o outro é fundamental, né? E são passagens, porque a gente não esgota isso, né? Porque trauma, gente, vamos combinar que vem a cavalo, né? É uma Uhum. coisa que a gente desmonta e vem, desmonta e vem, desmonta. É isso, viver é isso. Talvez não a palavra trauma, mas susto, medo, acontecimento, coisas que fazem com que a gente vá fazendo, usando a nossa estrutura, não só corporal, como emocional, psíquica, para lidar com as intempéries da vida. Maravilha. Ana, só para a gente encerrar, no começo do canal eu sempre gostava de terminar os vídeos falando uma frase que era alguma coisa é resistir, resistir a essa coisa, porque acho que o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, né, manter-se vivo é resistir, né? A gente tem que se manter em pé, continuar trabalhando, continuar se reinventando. Estamos todos sendo resistência, né, dessa grande morte que se espraiou sobre o mundo. E para você, né, o que é resistir agora nesse momento? Ai, resistir, né? Eu acho que é isso, sabe? É isso que mesmo que você falou. A gente é permanecer vivo. Resistir é continuar respirando, sabe? É permitir que o ar entre, simplesmente porque eu permito que ele saia. Uhum. Então, resistir é nos ver como movimento, como fluxo, né? Saber que o tempo não para e, portanto, é melhor que a gente não pare também, né? E a Uhum. maneira de manter o movimento é deixar a respiração fluindo.
Resistir é mover-se, né? Resistir é respirar, né? É respirar, né? Que maravilha, né? Super prazer te receber aqui, poder falar com você. Foi legal. Gostoso. A gente poderia, infelizmente, ter um compromisso daqui a 5 minutos, então a gente vai falar, bom, vamos deixar essa conversa para outro dia também. Mas super agradeço, nossa, maravilha, você falou de umas coisas super delicadas e poéticas e super... Nem imaginava que a gente fosse... Essa coisa dos olhos me tocou muito, assim, muito interessante, né? O modo como você entendeu esse primado, assim, muito, muito forte, muito bonito mesmo. E é uma... A hora que você falou, eu falei, nossa, que incrível, é isso, pula como uma evidência, assim, você fala, nossa, é verdade. Então, porque a gente está vivenciando isso, né? A gente está vivenciando, então exatamente. Fica fácil de perceber, né? Porque não estamos falando de uma coisa lá, nós estamos falando de uma coisa aqui, né? Então, mas isso que é interessante, né? Estamos todos agora olhando para os nossos corpos, as nossas vidas, os nossos seres, as nossas maneiras e precisa, assim, até ficando saturado deles, né? Acho que o tédio de muitas pessoas é assim, eu não aguento mais só eu mesmo, né? Tipo, putz, quando é que eu vou mudar de canal e poder olhar outras pessoas e tocar e viver e sentir outros corpos? Mas por enquanto a gente vai ter que fazer esse esforço mesmo de nos reaprendermos, né? A nós mesmos, assim. Então, muito legal. Legal. E a gente tá avançando bem, né, Ale? Eu tô achando ótimo. Na verdade, eu não quero voltar para o mundo antigo, assim. Não me devolvam para o mundo antes da pandemia. Eu quero um mundo pós-pandemia, exatamente. Como é que a gente vai ter que ver isso? Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente está podendo gerar agora, de novo, esses novos modos, essas novas formas, essas redescobertas, eu diria, eu tenho para mim, otimistamente, mas, bom, é meu otimismo, que elas vão permanecer, elas vão perdurar. A gente não vai querer mais abrir mão dessas coisas tão vigorentas. Não tem como jogar fora o bom, né? A gente joga fora o ruim, né? Exatamente. Então, eu não quero aquele mundo de volta, assim. Não quero outro. E eu acho que isso que você fala é interessante, né? Porque entra nisso que a gente acabou de falar. O que é experienciado e percebido, ele permanece. Uhum. Exato. Tendo cultivado. Tá falando é isso, né? Você percebeu, aí você cultiva. Né? Exatamente. E aí, a hora que você aprendeu a cultivar, a terra é tua, né? Exatamente. Maravilha. Super prazer falar com você, Ana. Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Imagina, um beijão bem grande. Até uma próxima, Ana. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.